O governo segue tentando de todas as formas derrubar a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, dos atos de vandalismo em Brasília. E para convencer os parlamentares a retirar as assinaturas do requerimento, além da questão da distribuição do orçamento de forma discricionária para emendas parlamentares, o Planalto deve ainda oferecer nomeações para cargos de segundo escalão nos estados, com diretorias do Banco do Nordeste, além de superintendências da Companhia de Desenvolvimento dos Valores do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, e do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. O autor do pedido de abertura da CPMI, o deputado federal André Fernandes, usou uma fala antiga do presidente Lula durante o governo FHC a favor da CPI, né? Agora que o governo Lula está fazendo de tudo para barrar uma CPI, não devia fazer nada, porque se ele não mudou de opinião, a opinião dele é essa daí, do programa livre do SBT de 1900 e Guaraná com rolha. Nós temos o vídeo aí, Alemão? Vamos lá. A questão da CPI. Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto legal, para você apurar falcatruas. O Fernando Henrique Cardoso, quando não era presidente, ele dizia assim: quem não deve, não teme. Portanto, vamos instalar a CPI, porque se o presidente for inocente, ele então vai ganhar um atestado de idoneidade do Congresso Nacional. Isso ele dizia 3 anos atrás. Agora que ele é o presidente, ele adota político dedando que se recebe e fala assim: CPI vai atrapalhar o Brasil, CPI vai fazer isso, CPI não atrapalha o Brasil. O impeachment do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. A CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar as dificuldades que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse e funcionasse corretamente. Aliás, Serginho, informação agora quente mesmo, é que me parece que a Comissão de Justiça da Câmara reprovou a instalação da CPI. O que é uma vergonha, e eu diria para vocês, é deplorável para o nosso país, porque o Fernando Henrique Cardoso, que poderia ser inocentado no processo, ele vai passar para uma parte da opinião pública como um presidente que ficou com medo de uma CPI. E se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha... Bom, Rodolfo Mariz, 2 perguntas. Primeiro, nos anos 90, todo mundo tinha a voz do Enéas na televisão. Segundo, isso quer dizer que hoje, segundo as palavras do próprio Lula, ele é uma vergonha nacional? Com certeza, são palavras dele. Aliás, boa tarde, muito obrigado, Pavinato, pelo dia de ontem, você mencionado a minha esposa no Dia das Mulheres, que foi aniversário dela também. Um grande beijo para ela. Bom, quem não deve não teme, essas foram as palavras do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá em 1900 e bolinha, como diz o Pavinato. Por que agora... Na época que você tinha cabelos longos. E eu tinha muito cabelo, hein? Você tinha dread nessa época. Você podia fazer até lip sync da Joelma. Mas que não tinha Joelma que ela fazia. É calypso, pá! Batendo a cabeça. Bom, tem um livro popular que fala que quem não deve não teme. Também tem um outro que fala que até cego enxerga, né? A gente tá é o cúmulo do absurdo, gente. Quem não quer acreditar que há alguma coisa muito maior por trás desse 8 de janeiro é simplesmente quem está a favor para que isso não aconteça. Eu coloquei dois pontos aqui em cima do TP que você leu, que é oferecer nomeações. Parece uma piada, eles estão querendo comprar os nomes para não instalar uma CPI. Vocês têm noção do que está acontecendo? 8 dias de governo Lula... E já parece que tem aí alguma coisa por trás, onde o presidente está querendo esconder ali o que de fato aconteceu. Mas eu acredito no povo brasileiro, eu acredito nas pessoas que vão sim instalar essa CPI e as coisas de fato vão começar a aparecer. Professor Fernando Capês, a gente sabe que isso não é corrupção, porque o crime de corrupção exige um agente particular que corrompe ou é corrompido pelo agente público, né? Tem aí duas qualidades de indivíduo diferente. A concussão, por outro lado, é entre 2 agentes públicos. Perfeito. Eu posso falar
em concussão nesse caso ou não? A pessoa está recebendo porque não tem vergonha na cara. A pessoa que tira, que risca, e já são 3, até ontem eram 3 que foram lá. Eu quero que risque meu nome da CPI, ó, tá, tchá, tchá. De direita, hein? Maior mentira do ano passado foi o Congresso de Direita. Bom, uma pessoa que pega tirou o nome, pegou um carguinho desses aí, ou a emenda que ele falou que só vai liberar para quem não tiver na lista, isso é concussão? Muito bem, ótima pergunta. Infelizmente, não dá a caracterização do artigo 316 do Código Penal, que prevê a concussão, que é extorsão praticada pelo funcionário público. Mas dá um conceito do direito administrativo que se chama desvio de finalidade. A finalidade do ato público é tudo para a sua validade. Se um ato público ele é formalmente perfeito, no entanto, ele é praticado com uma finalidade ilegal, ilícita, ou para beneficiar especificamente interesses privados do agente público, o ato passa a ser nulo. Agora, Tiago Pavinato, eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Bem-vindo ao clube, Capês, bem-vindo ao clube. Obrigado, estou nele. Estamos, então, perplexos. Eu não entendo o governo Lula se está dizendo que Jair Bolsonaro é o responsável pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Se o ex-ministro e ex-secretário da Segurança Pública, Anderson Torres, está inclusive preso, teve participação direta na organização e na omissão, se o comando da Polícia do Distrito Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, também está envolvido, e se não tem ninguém do governo federal envolvido, por que o governo está impedindo a CPI? Por que o governo está fazendo de tudo para que os deputados retirem a CPI? Não é o que o Lula disse, vimos aqui no vídeo? Quem não deve, não teme? Será que algumas autoridades federais se omitiram propositadamente para que ocorressem aqueles atos violentos? Então elas devem e, portanto, temem? Só resta uma coisa, que seja organizado um grande movimento, nisso a esquerda sabe fazer. A direita precisa aprender. Um grande movimento para expor todos os deputados e senadores que retirarem a assinatura. No caso, os deputados federais que retirarem as assinaturas da CPI. Assinou e retirou por quê? Vamos ver então quantas emendas receberá ou se está a indicação de cargo. Agora, realmente é perplexo, é de ficar perplexo. O governo federal quer barrar uma CPI que aprofundaria as investigações sobre os atos antidemocráticos. Interessaria para ele, em tese, a não ser que possa aparecer alguma coisa na CPI que o governo teme. E aí, professor Marcelo Suano, pode aparecer, tudo pode aparecer, né, numa CPI, mas você acha que o governo ele logra êxito em tirar o número de assinaturas mínima para a abertura da CPI? Aliás, você acha que vai acontecer alguma coisa? Por exemplo, o Pacheco já foi chamado pelo Gilmar Mendes para explicar por que não abre. Né? Estão lá batendo na porta, ó, abre a porta, Mariquinha. Ele só está no, eu não abro, não. E aí, eles vão, o presidente do Senado do Congresso já poderiam abrir, né? Ou eles vão esperar para ver quem vai aceitar? Pavinato, uma boa tarde ao Capês, Rodolfo, ao Renato, a toda a Jovem Pan e esse público fantástico que nos acompanha. É mais ou menos. Eu vou... Fantástico mais ou menos. Tem um pessoal no chat que é... Não, mas dose. Bem-vindo à democracia. É dose. Bem-vindo à democracia. Mas não posso chamar de fantástico, também. Veja, a única coisa que me incomoda é a mediocridade. O resto, se o cara é violento, se ele é louco, se ele é isso, se é aquilo, isso para mim é irrelevante. Cada um se expressa da forma como achar melhor, porque nós vivemos num espaço que ainda é democrático. Se o cara quer gritar, exatamente porque eu defendo a liberdade plena de expressão. Cada um fala o que... É o povo lindo da internet. Que seja lindo, feio, eu nem acompanho. Mas eu sei que tem um pessoal maluco, um pessoal são. E aqueles que são mais credíveis, por incrível que pareça, acabam sendo mas maluco a gente tem pareça. lá no Congresso. Você acha tudo bem. Que ele consegue? Voltemos para cá. Mas foi você que desviou o assunto. Você acha que foi você que desviou o assunto, não fui eu. É que eu sou vamos desviado. Vamos lá. Vamos ao ponto que interessa. Primeiro, a função da CPI é exatamente
trazer, por intermédio de investigação. Quai, seu app de vídeos curtos.